Qual que é o meu propósito na Terra? Qual que é o meu chamado na Terra? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu não fiz esboço, não preparei, não fiz nada, porque simplesmente resolvi gravar agora, né? Para falar de um assunto, né, que pode ser que muitas pessoas, né, esteja procurando, né, esteja querendo saber qual que é o seu propósito aqui na Terra, qual que é o seu chamado aqui na Terra, né, e eu vim compartilhar com vocês, né, o que eu tô passando, né, e se você, já falo logo, se vocês te ajudar de alguma forma, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, né? Deixa seu like, deixe sugestões de vídeo, deixa no comentário, né? Se vocês se te ajudaram de alguma forma, se vocês, né? Quer mais vídeos assim, né? Se for da vontade de vocês e de Deus também. E para mim saber se realmente o que eu tô fazendo tá de alguma forma ajudando alguém ou não, né? E hoje vamos falar, né, de um assunto que eu tô passando e faz há muito tempo que eu tô querendo saber qual é o meu propósito e qual que é o meu chamado. Desde pequena eu vou na igreja, né, meu avô e minha avó é da igreja, minha mãe também era, agora minha mãe não é mais, mas aí teve um tempo que eu acabei, né, me desviando não, porque eu não sou batizada, então eu não posso falar assim, eu sou, né, então eu fiquei um tempão assim sem ir pra igreja e depois eu acabei retornando a ficar indo na igreja, né, só que tipo assim, sabe aquela de fazer a obra de Deus, aquela vontade de fazer a obra de Deus, de tipo assim, de servir realmente a Deus, de servir realmente as pessoas, né? Porque automaticamente, se você tá para servir a Deus, você também tem que servir as pessoas, né? Ajudar as pessoas de alguma forma. Eu entendo isso. E, e servir a Deus, para mim, é estar na vontade dele. Servir a Deus é fazer a vontade dele, é estar na presença dele, é sentir a presença dele. E eu tenho procurado sempre isso, tô buscando, tô orando, tô jejuando, né? E tenho buscado sabedoria, né? Porque eu acho que tudo a gente tem que ter sabedoria, né? E já faz um tempo já que eu tava indo na igreja com meu marido, numa determinada igreja, e daí depois voltei para essa igreja onde minha avó e meu avô ia, só que lá a doutrina é bem rígida, né? É bem rígida, tipo assim, mulher tem que usar só saia, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, tipo, eu cresci com isso na minha mente. Falei assim, nossa, então quer dizer que se eu fizer isso, eu tô pecando, se eu fizer isso, eu tô, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Então eu tenho que ficar só nessa igreja e tal. E eu indo nessa igreja, eu falei, eu quero me batizar, senti vontade de me batizar. Então daí me bateu aquela vontade de me batizar, de participar dos grupos de louvores, né? E aí eu conversei com o pastor, né? Eu falei, eu quero me batizar. Aí ele pegou e falou assim, daí ele perguntou, vocês já foram casados? Aí meu marido já foi casado, né? Ele já foi casado, antes, ele casou no papel, porém eu não casei no papel. Aí ele pegou e falou assim, a doutrina da igreja, ela não aceita que você se batiza, porque o seu marido, ele já foi casado antes, então a doutrina não aceita, entendeu? Ele falou, não é eu, ele pediu desculpa e tudo, ele falou, é a doutrina da igreja. Aí eu peguei e fiquei assim,
eu já sabia mais ou menos que ele ia falar, mas sabe, eu queria, tipo assim, vai que Deus faz uma obra, né? Mas daí ele falou que não. E nisso eu fui indo, eu falei, seja feita a vontade de Deus. Mesmo assim, continuei indo, e teve um dia que Deus usou um irmão para falar que Deus tinha uma obra comigo no louvor. E depois eu fui revelada também que se eu não me posicionasse, eu iria pagar preço. E eu já paguei preço uma vez, depois eu até conto o testemunho da minha filha, né, do joelho dela. E aí eu fiquei com muito medo, tipo, eu temo muito a Deus. Eu temo muito a Deus, porque eu sei que se a gente, tipo assim, não que Deus, nossa, Deus vai ficar castigando. Não, mas Deus permite que as coisas aconteçam pra gente, que a gente abra os nossos olhos. E ali Deus estava me alertando. E ali eu pedindo pra Deus, eu falei, meu Deus, mas que posicionamento? Eu já tô vindo na tua igreja, né? Que posicionamento? Aí, nisso daí eu falei assim, eu vou louvar então. Só que daí nisso eu perguntei pra um dos irmãos lá se eu poderia louvar, né? Tipo assim, quando aparecesse a oportunidade. E daí ele falou assim, olha, eu acho que não. Só quem é membro da igreja. E aí eu já fiquei e falei assim, nossa, então e agora? Aí eu entendi uma coisa, que eu mesma tô tirando por mim, tava esperando o posicionamento de Deus, que Deus falasse claramente comigo, não é aqui que você vai ficar ali, ó, não sei o quê. E Deus, ele espera posicionamento da gente, primeiramente. Ele espera posicionamento da gente, a gente que tem que se posicionar, a gente que tem que buscar a face dele, a gente tem que estar em oração, estar em jejum e buscando que Deus vai nos dar a resposta. E a gente tem que buscar para a gente ter entendimento dos sinais dele. Porque ele fala através dos sinais, só que às vezes a gente anda tão despercebido, né? É filho, é isso, é aquilo, e é correria, e a gente acaba passando todos os sinais, né? E daí eu ontem orando, né? Falei, meu Deus, fala comigo, né? Daí, tipo assim, como é Santa Ceia nessa igreja de domingo, aí a gente não vai, né? Aí a gente procura em outra igreja. Aí ontem a gente ia até na Assembleia. A gente ia na Assembleia. Aí tem uma igreja perto dessa igreja que eu vou, né? E uns 2 dias, mais ou menos, passando perto dessa igreja, eu falei, nossa, que tá descendo, né, o poder de Deus ali. Aí passou. E aí nisso daí eu nem não me toquei. Aí ontem eu conversando com meu marido, aí eu peguei e falei assim, hoje a gente vai ter que ir na Assembleia, né? Aí ele pegou e falou assim, e aquela igreja lá? Que lá perto lá tem uma igreja pequena lá, por que a gente não vai lá visitar? Daí eu fiquei pensando, aí sabe quando aquilo fica no coração? Daí eu falei, então a gente vai lá. E nisso a gente foi lá. E aí chegando lá, realmente a igreja, né, é pequena, mas eu gosto de igreja pequena, né, eu gosto, sempre fui de igreja pequena. E chegando lá, aí foi uma benção. Só que daí, às vezes, só que lá, tipo assim, eu coloquei na minha cabeça assim, parece que colocaram na minha cabeça que tipo assim, não pode ser desse jeito, a igreja tem que ser desse jeito, quer dizer que se for desse jeito, não vai pro céu, se for desse jeito, entendeu? E uma coisa falando na minha cabeça, falando assim, e aí até na palavra falou, que a gente não tem que ficar olhando pela aparência. A gente tem que servir a Deus, a gente tem que orar, não tem que olhar pela aparência, o jeito que o outro tá vestido, ou deixar de vestir. E aí nisso Deus falou poderosamente. E aí nisso, quando eu fui trocar o meu bebê, lá no, né, que tinha o trocador, tinha um monte de almofada em cima do trocador, né? E aí nisso tinha os desenhos, né? Assim, das crianças fazer. E eu acho que eu já devo ter falado aqui no vídeo aqui, que eu já fiz pedagogia, né? Já trabalhei como professora de eventual em algumas vezes, mas eu estava passando por uma fase tão difícil que eu estava travada, sabe? Eu não conseguia aceitar. Me ligava, falava assim, tô precisando
professora, para não sei o quê. Eu não conseguia ir. Eu não conseguia ir. Eu falava assim, não vai dar. Eu não conseguia. E aí até peguei e falei assim, meu Deus, pra que eu fiz pedagogia? Sendo que eu não tô conseguindo ir. E ontem, aí eu vi aqueles papel, né, aquelas folhas de sulfite, aí vi as mofadas, que eu acho que daí eles faz as crianças sentar no chão, né, fala para as crianças sentar no chão e dá alguma coisa. E aí passou, daí a missionária, né, veio, tava pregando e nisso ela veio falando comigo e com meu marido, aí começou a profetizar, né, e mesmo assim, às vezes eu falo assim, meu Deus, será que é aqui? Será que é aqui? E essa noite eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Eu ficava só pensando, pensando. E eu fiquei pensando, falei assim, lá eu vou poder louvar. Lá eu vou poder louvar. Lá eu vou poder fazer a obra de Deus. Né? Eu sei que vai ser difícil, vai ter luta, vai ter luta. Porque quando você começa a querer fazer a obra de Deus, quando você toma a frente que você quer fazer, sempre vai ter luta. Sempre, até mesmo dentro da própria igreja vai ter. Entendeu? Porque tem muitas competições. Tipo, eu louvo, eu quero louvar, eu quero adorar a Deus. Entendeu? Mas tem gente que quer fazer bonito. Entendeu? E você tem que adorar a Deus. Não, nossa, tem que fazer lindo para outras pessoas. Não, eu não tenho que fazer bonito para outras pessoas. Eu tenho que apenas adorar a Deus. O importante é Deus estar gostando, né? E daí eu não consegui dormir essa noite, não consegui. E aí, 3 horas da manhã, eu acordei, aí eu orei e falei, meu Deus, se não for, né, da tua vontade, lá que eu pare de pensar nisso daí e tal, que eu consiga dormir. E eu não conseguia dormir. Eu fiquei pensando, tipo assim, em ajudar, entendeu? Na parte da escolinha também, sabe? Das crianças, sabe? Atividades como, né, eu já estudei, então essa parte eu tenho mais ou menos uma noção, né? Então, aí eu fiquei pensando assim, não poderia ajudar a fazer a obra e tal. E, e veio esse pensamento. Daí eu falei, eu tô para servir, eu tô aqui para servir a Deus, para servir as pessoas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes ficam assim, ai, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Ai, qual que é o meu propósito aqui na Terra que eu ainda não sei? Ai, e fica, sabe, buscando, batalhando, e às vezes não toma um posicionamento. E às vezes Deus quer apenas um posicionamento. Da gente correr atrás, da gente buscar, da gente se entregar. Porque através do momento, daí veio na minha cabeça, através de você ir e começar a congregar, começar a batizar, Deus vai abrindo portas, entendeu? Que você nem imagina. Apenas um passo. Apenas dá um passo só. Que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. E é coisas extraordinárias. Extraordinária que Deus pode fazer. Porque Ele é maravilhoso. Deus é fiel. E eu tenho uma palavra, né, que eu tava lendo. E que comecei a ler a Bíblia todos os dias agora. E eu tô em Êxodo. E aí eu queria saber, né, onde que estava a passagem que falava de Jesus e tal. E aí eu comecei a folhear e não achava. Só que daí eu fui parar em Provérbios e não consegui sair de lá. Não consegui. E sabe aonde que estava parando? Bem na parte de sabedoria. Na parte de sabedoria. E ali eu comecei a ler e comecei a chorar. Porque todo dia eu peço para Deus me dar sabedoria. Porque sem sabedoria, a gente faz o quê? Coisas erradas, né? Não tem discernimento, né? Faz as coisas porque o outro fala, o outro disse, aí o outro fala e você quer retrucar, você não tem aquela sabedoria de ficar quieto e falar, Deus, me dê sabedoria, né? Pra mim falar apenas o que o Senhor mandar, porque na hora da raiva você acaba explodindo. E saiu bem aqui em Provérbios 3, 13.
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Então aqui já está dizendo tudo. Que bem-aventurado o homem que tem sabedoria e compartilha os seus conhecimentos, porque Deus dá a sabedoria, né? Mas você também tem que compartilhar o seu conhecimento, né? A tua sabedoria, o que Deus tá lhe dando, porque através de você Deus vai abençoando outras pessoas. Através de você Deus vai fazendo a obra na vida de muitas pessoas. E eu entendi agora que eu tenho que tomar uma posição. Vai ser fácil? Não vai, eu sei que não vai. Vai ter lutas, vou ter que me empenhar mais, né? Só que eu fiz um propósito com Deus, que eu nunca mais vou largar ele, nunca mais. Eu sempre vou estar querendo fazer. Eu falei, Deus, se eu não estiver fazendo a tua vontade, que o Senhor fale, porque eu não quero. Porque se tá difícil com Deus, imagina sem Deus. Ainda mais no mundo hoje em que a gente vive, em que a gente está. Então, irmãos, você que é evangélico, você que não é, para todos, que vocês fiquem com essa palavra, que a gente tem que tomar posicionamento e Deus vai fazer a obra, e Deus vai realizar os seus projetos, os seus sonhos. Apenas que, tipo, Deus já preparou. Se Deus prometeu, Deus já preparou. Mas Ele tá esperando agora de você tomar uma posição. Então, e às vezes a gente fica esperando de Deus. Ah, não, tô esperando, Deus vai falar, Deus vai falar. E Deus apenas quer isso. E a gente às vezes não entende, igual eu não tava entendendo. E ficava ali, ó, martelando. Então, é isso que eu tenho para falar, né? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. E se de alguma forma né, vocês gostaram, vocês deixam no comentário, né? E se inscreve no canal se puder, né? Deixa seu like. E é isso aí. Ficam com Deus.